Queria agradecer ao pessoal da Collins Aerospace por proporcionar esse treinamento de hoje, né? A gente vai gravar esse webinar, ele vai estar disponível depois no nosso canal do YouTube, para quem quiser rever ou que não deu tempo de participar hoje, então vai estar lá também, por isso a gente está gravando. Eu peço que todo mundo que for entrar deixe no mudo e use o chat para colocar uma pergunta ou algum comentário que vocês queiram fazer. A gente vai monitorar e vai passando para o pessoal da Collins. Estamos hoje com o Hudson Rodrigues, que vai falar de algumas soluções para aviação em geral. A gente também está com o Vinícius Freitas, que vai falar sobre conectividade. A gente está com o Andrés Bustamante, que vai falar do programa CASP. E a gente também está com o César, que é da parte de suporte da Collins. Então, a gente está com uma equipe completa da Collins aqui, para que vocês conheçam, possam contatar e possam saber mais sobre os produtos da Collins. É com você agora, Hudson. Muito obrigado, Raquel. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado por ter proporcionado o evento aí. Agradeço também a presença de todos. E como a Raquel falou, a gente está gravando o evento, que depois, se alguém tiver alguma dúvida, ou se alguém falar, olha, vi um evento, tivemos informações legais, ele vai estar disponível no YouTube. Além disso, também a gente vai estar enviando as apresentações. A gente está fazendo um modelo um pouco diferente, é mais um bate-papo, porque se a gente for falar de todo o produto, a gente precisaria de muito mais tempo. Como é genérico, a ideia é dar uma noção do que está acontecendo mesmo com a questão do Covid, e falar alguns pontos importantes que a gente pensa do que está acontecendo na nossa região. Bom, vou começar aqui, só apresentando, né? Para quem não conhece a gente, eu sou responsável pela parte comercial e o César é responsável pela parte técnica. Então, tem os meus contatos e os contatos do César, a parte que a gente chama de venda de produtos de aftermarket. O Andrés Bustamante, que está aqui, ele é o responsável pela parte de venda de CASP na América Latina. Então, está aqui, vai fazer uma apresentação sobre o produto também. E temos a Laura, que é a diretora responsável pela ARINC na América Latina. E aqui no Brasil nós temos o Vinícius, que é o responsável pela parte do tudo que diz respeito à ARINC. Temos como suporte ainda, localizado no México, a Adriana, e que está tendo o chat aí nos suportando, e também o Juan Carlos Villanova, que também trabalha, ou seja, é um time só. Não conseguiu falar com um, às vezes está de férias, contacta o outro, é um time que dá o suporte na região. Então, esse aí é o nosso time. Faz toda a diferença ter um time para suporte, né, Hudson? Nem me diga, porque às vezes você sai de férias, você está na reunião, mas tem outra pessoa que acompanha o assunto, que pode te dar um feedback, sabe onde estão as coisas, que pode te enviar uma invoice. É feriado, às vezes, aqui no Brasil, mas não é feriado no México. Às vezes é feriado aqui na região, mas não é feriado lá para o André. Então, a gente consegue estar sempre suportando o cliente, independente do local. Essa é a ideia. Bom, a gente vai falar um pouquinho dos requisitos do espaço aéreo mundial. Como eu comentei, mesmo com o Covid estando aí, tendo mudado o nosso jeito de viver, algumas coisas estão acontecendo. Então, quais são os novos requisitos que a gente queria comentar um pouquinho? Quais são os novos requisitos que estão acontecendo aí no mundo, né? Então, quais são eles? O primeiro, ADS-B Out. E o que eu fiz? Os marcados em vermelho são a região em que eles são mandatórios. Então, os marcados em vermelho nós estamos aqui nos Estados Unidos, ou seja, em toda a região continental dos Estados Unidos é obrigado o ADS-B Out. No Alasca também faz parte. Nos Estados Unidos é obrigatório. Então, toda a região que é Estados Unidos é obrigatório o ADS-B Out. Depois nós temos o PBN e RNP, ou seja, nós vamos falar um pouquinho, só para dar uma ideia, mas é justamente a modificação do sistema de navegação que ele era a bordo, ou seja, a aeronave que tinha que se capacitar, e agora, o solo tinha toda essa capacidade, e com o PBN, a aeronave que tem que estar capacitada, ou seja, tudo que a gente tinha no solo agora foi levado para bordo das aeronaves. Na questão do CPDLC e FANS,
Nós vamos fazer alguns comentários, o Vinícius também vai entrar nesse assunto, falar um pouquinho dessas diferenças, o pessoal entender o que é CPDL FANS. Outros, mas lá para avião grande. Era. Nos Estados Unidos, hoje, o FANS continental é uma realidade, não é um item mandatório ainda, mas já é uma realidade. Então, a gente vai poder falar um pouquinho disso para poder as pessoas entenderem melhor e, lógico, levantar algumas dúvidas. Você tendo dúvidas, você está começando a entender o assunto, pode contactar a gente que a gente esclarece. A questão do TQS, que é mandatório na Europa, mas existem algumas ilhas, por exemplo, a Guiana Francesa, algumas ilhas que pertencem à Inglaterra, aqui na nossa região, e o próprio Panamá, que esse item é mandatório. E o último, o FANS. Então, dá uma ideiazinha, olha, como é que aplica, onde que está funcionando. Então, esse mapinha dá uma ideia perfeita onde que estão os itens que são importantes. Ou seja, para nós, relacionado ao nosso mercado, é a América do Norte, né? Basicamente aqui os Estados Unidos, e toda a Europa. O ADS-B Out, gente, desde janeiro, 1º de janeiro desse ano, ele é mandatório nos Estados Unidos. Na Europa, com a questão do Covid, ele foi postergado e ainda não tem uma data definitiva para isso. Ou seja, com essa questão do Covid, eles empurraram um pouco essa data e até hoje a gente não tem uma data estimada. É em 2021, mas não tem uma data estimada. Estou esperando as coisas mudarem para poder falar, mas nos Estados Unidos já é mandatório. Bom, mas vai vir mais cedo ou mais tarde e provavelmente mais cedo, né? Então, todos os países, né? Não é só a Europa e Estados Unidos, mas outros países também estão correndo atrás para se adequar. Então, isso vai ser uma realidade para a aviação, provavelmente no mundo inteiro, em pouquíssimo tempo, né? E até voltar aqui, porque uma coisa que acontece, por exemplo, o avião que está equipado com ADS-B Out, que voa na Europa, não é igual antigamente você falava assim, eu tenho um avião que tem HF, então eu posso voar na Amazônia legal. Tranquilo, eu tenho 2 ADFs e o HF eu posso voar no Brasil inteiro. Hoje, a questão de ter ADS-B Out não significa nada. Se o cara tiver o ADS-B Out, mas for um DO 260 Alpha, ele pode voar na Europa e alguns outros países, como aqui na Oceania. Mas ele não voa nos Estados Unidos. Por quê? Porque aqui a regra é mais restrita, é o DO 260 Bravo. Ou seja... isso tem que atentar, né? Se está na última versão ou na versão mais restritiva, né? Inclusive, por quê? O que acontece? O preço para poder pegar um avião que não tem nada e levar 260 Bravo, ou o preço de um que tem 260 Alfa, 260 Bravo, é quase o mesmo. Não, mas o avião já tem, fica tranquilo. Você pode comprar um avião aqui na Europa, que já tem ADS-B Out, faz um pequeno ajuste, pode voar aos Estados Unidos. Não é uma realidade. Pode ser em casos extremos, mas a maioria dos casos, você tem que tomar muito cuidado, porque o traço dos equipamentos que podem voar aqui é diferente dos que são exigidos nos Estados Unidos. Na Europa, não existe uma restrição grande em relação ao GPS. Aqui nos Estados Unidos, ele tem que ser o WAS Capable. Então, são pequenas diferenças que modificam completamente o preço. Mesmo que o cara fale assim, eu não vou aos Estados Unidos, mas se você está adquirindo um avião, você vai querer vender o seu avião, vai influenciar entre 100 e 300 mil dólares o valor de venda ou de compra da sua aeronave. Então, mesmo que você não vá voar até esse lugar, mas se você quer vender ou comprar o avião, é muito importante saber dessas diferenças. Até porque na hora da venda pode demorar para conseguir fazer uma instalação, né? E perder uma venda por causa disso. E o seu avião sai da vitrine, né? Quando o seu avião é completo, ele está aqui na vitrine. Quando ele não está, ele está aqui. Ninguém quer comprar, igual você comprar um carro que não, você só tem que... O carro está ótimo, mas não tem pneu. Poxa, mas ainda vou ter que trocar pneu. Aí começa, bom, se não trocou pneu, será que trocou o óleo? Então, esse monte de coisa que leva a pessoa, às vezes, a falar assim, eu vou escolher um outro. E às vezes é só um detalhe, às vezes o cara mantém tudo certo, realmente não atentou para os detalhes, ele não tinha essa informação de maneira assim, vamos dizer assim, completa, e às vezes ele deixa de tomar uma decisão acertada por causa disso. Então, o que a gente quer aqui é falar assim, gente, existem essas diferenças, a gente não vai conseguir, eu poderia passar aqui 2 horas explicando só essas diferenças, mas o que a gente quer alertar, existe essa diferença, e nós podemos ajudar a explicar qual é essa diferença por cada modelo de avião. Então, tanto a gente como a Latam tem a capacidade de falar, olha, isso aqui você precisa de fazer isso, isso e isso. O seu avião já tem
a predisposição tanto de cablagem quanto de equipamentos, é só um upgrade, não, olha, o seu número de série requer uma troca de equipamento. Então, é importante você ter isso em mente, porque as coisas evoluem muito rápido. Como eu falei, nos Estados Unidos já sendo mandatório, você não entra e não sai de lá sem isso. Então, mesmo que você queira só vender o seu avião, ele não fica interessante para o mercado americano se você não tem esse item instalado na sua aeronave. É verdade. Um outro ponto que a gente queria comentar é o seguinte: as comunicações, gente. Como é que eram feitas as comunicações no passado? A gente tinha uma torre de controle, a gente tinha um centro de controle com um cara com um radar, e ele fazia as comunicações por voz. E aí isso gerava muito erro, porque o cara fala uma coisa, tem o meio ambiente que a gente chama de ruído e o receptor. Muitas vezes o cara falava A, você não entendia claramente o que ele estava falando. E ultimamente que esse mundo globalizado, você tem um cara daqui do Brasil, eu gosto de trabalhar em sistema de aeroportos, eu vou lá para a Europa. E o cara já que está falando inglês já não é nativo, e vice-versa. Então, isso tudo, ao longo do tempo, tem criado problemas de comunicação e risco à segurança de voo. O melhor jeito de combater isso era passar essas mensagens, em vez de ser comunicação de voz, essas mensagens vão ser por texto. Ah, não, Hudson, mas isso aí é só para avião grande. Não, como eu falei, já tem 62 aeroportos dos Estados Unidos que estão trabalhando assim. O Vinícius vai mostrar um pouquinho mais sobre isso. Existem 62 aeroportos lá que já tem comunicação CPDLC. Não para tudo, mas é aquele negócio. É mandatório lá ainda? Não, não é mandatório, como o CPDLC para cruzar o Atlântico ou para voar sobre a Europa em rotas preferenciais. Então, o que acontece? Agora você tem essa informação direta aqui no FMS, olha lá. CPDLC Message. Então, as mensagens saíram de comunicação de voz e vieram para comunicações de texto que ficam gravadas tanto na estação que transmitiu, como na sua aeronave. Então, fica fácil você fazer. Peraí, se eu fazer um double check, o que ele falou? Qual que é a informação que a gente tinha que seguir mesmo? Qual que é o nível que a gente vai? Qual que era a proa? Então, isso tudo passa a ser escrito. Não existe mais o risco de erro. E quando o sistema está integrado, o sistema assume essa informação, você consegue passar a informação de dentro do sistema de um ponto a outro. Então, cada vez mais nós estamos integrando esses sistemas. O outro ponto que mudou foi o que eu comentei, a questão da navegação. A navegação, como é que ela era feita? Foram criados os apoios de terra, gente, ainda durante a Segunda Guerra, lá na década de 40. Só que a navegação foi evoluindo e esses sistemas eles eram precários, eles dependem de muita manutenção, você não pode ter sistemas em áreas remotas, então isso limitava muito a operação. Então, o que aconteceu? Do mesmo jeito, nós tiramos o suporte que era de terra, estamos fazendo a transição da terra para o ar, ou seja, agora as informações são via satélite. Então, essas modificações fizeram com que toda a informação que a gente tinha, ela passasse de uma estação fixa na Terra para uma estação, ou seja, para uma informação via satélite. A outra questão é a questão da vigilância aérea. Esse é um fato consumado já nos Estados Unidos, como a gente comentou há pouco. A vigilância, anteriormente, ela era feita por uma antena de radar com um sistema primário e secundário. E muitas vezes, quando o cara tinha dois aviões voando, ele tinha dois pontos na tela. O que ele tinha que fazer? Aperta o identificador para mim, identifica seu avião para me identificar qual é o avião que está voando nesse momento aqui. Aí você identificava, o cara, identifiquei qual é o seu avião. Mas ele precisava, na cabeça dele, ficar seguindo aquele ponto, ou colocar lá na tela uma informação de que aquele avião era aquele. O que aconteceu agora? Nós passamos para o IDS-Belt, que a antena custa 100 vezes ou 200 vezes mais barata do que essa antena aqui, tanto para instalação, para manutenção. Por quê? Essa antena aqui não precisa de ficar mais no aeroporto. Aqui a gente fez questão de pegar uma antena, olha aqui, essa antena geralmente é instalada numa região mais complexa, você tem que ter uma segurança. Essa antena aqui está praticamente numa praça, gente, porque ela é uma antena super simples. Ela não é uma antena cara, não precisa de ficar próximo ao aeroporto. Então, é uma questão de mudança. E aí vem a questão do ADS-Belt, ou seja, você manda muito mais informações do que você mandava no passado.
Então, esse item é um item que veio realmente a revolucionar aí. E ele é o primeiro que a gente marca como item concluído, porque é uma fase que, dentro do que a gente entende do maior mercado de aviação, já foi concluída aqui nos Estados Unidos. Os outros países agora vão ter que seguir. Por quê? É um estándar definido, não vai ser modificado. Existem variações dele, ou seja, por exemplo, na Colômbia, a Colômbia está seguindo. É até interessante na Colômbia que a parte do transponder está seguindo ao que é dos Estados Unidos e a parte do GPS ela está seguindo a regulamentação da Europa. Só que se eu fosse colombiano, eu faria a modificação de acordo com os Estados Unidos, porque senão eles vão fazer uma modificação que pode voar na Colômbia, mas não pode voar nos Estados Unidos. Então é importante a gente entender essas diferenças e o que a gente quer aqui é só alertar sobre essas coisas que podem acontecer. Agora vamos falar um pouquinho do que a gente tem disponível de upgrade de cockpit. A Collins tem duas grandes plataformas. Uma é o ProLine 21 e a outra é o ProLine Fusion. Nós vamos começar falando um pouquinho do ProLine 21 e aqui o que se aplica basicamente ao King Air. Então, a primeira coisa é saber o que está disponível, né? E ele está disponível e ele cumpre com todos os itens que são mandatórios agora, como o caso do ADS-B Out, mas também ele prepara a plataforma para tudo que vai vir. O que vai vir? Olha, está aí o ADS-B In, que ainda não é mandatório, mas que vai vir. Nós temos a questão do Transcontinental, que a gente comentou, a parte de dispatch, toda essa, que 62 aeroportos já estão implementados, já tem estados americanos que estão 100% equipados, então é só uma questão de tempo. E o seu avião precisa estar pronto. Por quê? Porque se você não faz um upgrade pensando no futuro, quando ele acontecer, é o que a Raquel falou. Pô, será que eu vou ter que parar meu avião agora? Eu preciso vender o avião, eu quero vender o avião. Ah, não, mas acontece que o seu avião não está equipado, não está preparado. Então é importante, pelo menos, que a gente saiba o que tem que fazer para alertar ou o patrão, ou para ter isso em mente, pô, quando eu vou comprar um avião, eu preciso ter essa informação. Então, a ideia nossa é justamente trazer esse tipo de informação para todos, para poder a gente ficar na mesma página. E quando a gente for tomar uma decisão, a gente saber ter o respaldo técnico daquilo que precisa ser feito. Além do que, fazer as atualizações da aeronave aos poucos, não só dilui o investimento que você tem que fazer de uma vez, mas você vai mantendo a sua aeronave atualizada, né? Então, você não vai ter um grande impacto se você decidir fazer, não, agora eu quero fazer tudo que eu não fiz nos últimos 5 anos. Aí fica mais difícil, né? Vai ser mais tempo de aeronave parada, vai ser um investimento maior, né? Então, tem que se aproveitar até os incentivos que são feitos, né? Por exemplo, a Collins faz várias campanhas para incentivar certos produtos, porque está vendo, né? Poxa, esse daqui, se o pessoal não correr atrás de se atualizar, depois vai ficar mais caro, né? Então, tem que também fazer essa avaliação de manter um ativo muito importante, que é o avião, sempre atualizado, né? Inclusive, você tocou num ponto, obrigado, Raquel, você me deu um gancho aí para uma coisa. Esse ano, por exemplo, nós estamos com o incentivo do transponder e do GPS, que o equipamento está muito mais barato. Por quê? Quando você vai produzir 100 unidades, tem um custo de produção. Agora, quando você vai produzir 1 milhão de unidades, o custo de produção cai muito. Só que já instalou na maioria da frota dos Estados Unidos, então a produção vai cair, o custo vai aumentar. Não tem jeito, gente, não tem mágica. Se você chega para uma pessoa que está vendendo determinado produto e fala assim, olha, se você fizer 1 milhão, quanto que você vai me cobrar? Você me cobrava X. Ó, eu vou te cobrar X menos 30%. Não, agora eu só preciso de 100 mil. Não, então volta ao preço que era X. Então, esses incentivos realmente eles variam de ano a ano e eles trazem vários benefícios para todos, mas eles passam. Então, aconteceu isso com o TQS. O TQS chegou a valer 5 vezes. Você lembra, Raquel? 5 vezes o valor que você até me ajudou em várias situações. Então, existem essas diferenças no mercado. E o que a gente quer mostrar é o seguinte, gente, essas coisas vieram para ficar e não vão embora. O outro é o seguinte, o que a gente está adicionando, né? Além do pacote do item que é mandatório, nós aproveitamos o seguinte, o ProLine 21 tem cerca de 20 anos de mercado. Quando a gente lançou o ProLine 21, ninguém falava em visão sintética, não tinha nem ideia de que poderia existir isso. Hoje nós temos visão sintética nas aeronaves, que ela muda completamente. Eu tenho uma foto mais para frente que vai realçar a diferença entre um avião sem visão sintética e um avião com visão sintética. A questão do RNP que eu comentei, a questão dos RF lags.
a questão do ADS-B Out, a questão do IFES, ou seja, são vários pacotes que a gente trouxe, as cartas de voos integradas, a questão de integrar o ADS-B Out. E outro ponto que é muito importante, eu não vou para os Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, o que aconteceu com os aeroportos? Nós tínhamos uma única aproximação na maioria dos aeroportos. Hoje nós temos aeroportos, gente, que tem até 7 aproximações. E às vezes o cara tem lá o FMS dele, ele liga para mim, observa e fala assim, olha, Lutz, ou para a Raquel, e a turma dele fala assim, olha, eu não estou conseguindo, no meu FMS não tem todas as aproximações que eu preciso. Aí a gente pergunta, qual que é o seu database? A gente tem um número-chave, é L6 ou J6. Significa que ele é single approach. Só o J7 ou L7, porque a gente fala J ou L, é porque é o provedor do database, ou Lufthansa ou Jeppesen. Só a partir do 7 que a gente tem o que a gente chama de múltiplos approaches. Isso é o quê? Isso é uma variação que ocorreu não só por causa da precisão do GPS que você vai ter que trocar, como também da questão do espaço do seu banco de dados. Houve uma mudança de tecnologia. Mas por que a Qualys não fez isso antes? É igual que você tinha um iPhone 4 e hoje você tem um iPhone 10. O iPhone 10 tem mais memória do que o meu primeiro computador. Então, essas coisas são evoluções tecnológicas que não foram previstas 18 anos atrás. Se a gente soubesse o que ia acontecer, a gente era mágico. Então, algumas coisas que nos afetam diretamente, e uma delas é a questão do LPV. Você não tem benefícios do WOS, porque infelizmente ele não está disponível na nossa região, mas a gente tem uma questão dos múltiplos approaches, que é um ponto muito importante, porque a cada dia você se depara você vai fazer uma aproximação e ela não está disponível na sua aeronave. Então, para poder essa aproximação estar disponível, você tem que fazer esse upgrade. E como a Raquel falou, ele já é metade para chegar no ADS-B Out. Aí depois... A gente teve muita gente que procurou fazer esse upgrade intermediário, não pensando só no ADS-B, mas pensando que ia conseguir se beneficiar nas navegações de precisão. Então, teve bastante a história do J7, né? Então, a gente fez bastante. Muita gente. E, Raquel, a cada dia vai fazer por quê? Às vezes o cara fala assim comigo, com o César, olha, eu tinha esse procedimento até o mês passado, a Qualys tirou. Não é, gente. A gente tem um valor específico lá, vamos supor, uma pista balanceada de 2.500 pés. Só que a gente consegue pôr 1.000 pistas, estou dando um exemplo, no J6. Só que aí abriram 50 pistas novas na América Latina, que ele é Américas, né? Então, abriu 50 pistas novas. Essas pistas são maiores que as outras vão sair, não tem jeito. O espaço, ele é limitado. Se entrou uma, tem que sair outra. Pô, mas eu tinha isso até o último, agora eu não tenho mais. Infelizmente, isso vai acontecer. E vai acontecer muito. Quanto mais velho eu vou ficar e menos que vamos dizer assim, não é que menos. Quanto mais tempo for passando, se você não modificar, você vai perceber que você vai perdendo mais coisas. Não tem jeito. Até o momento que você fala assim, fica difícil voar assim, eu tenho realmente que fazer o upgrade. Como a Raquel falou, se você programa, é um custo. Agora, quando você não se programa e perdeu uma oportunidade de ter um programa que está suportando isso, fica um pouco mais caro. Então, o que a gente quer falar é o seguinte, olha, ninguém quer obrigar ninguém a fazer nada, mas quer disponibilizar e trazer a informação. Com a informação na mão, você administra e faz da maneira que você achar melhor. Exatamente. E é o objetivo até da gente colocar esses treinamentos no nosso canal do YouTube. A gente tem feito bastante posts dos produtos e das campanhas, e a gente vai reforçar isso justamente para que as pessoas possam avaliar e escolher o que lhes beneficia mais na sua operação, né? Justo, porque o que a gente quer com isso? Mostrar, olha, infelizmente não tem uma saída mágica. O sistema ficou, vamos dizer assim, com o tempo, houveram outras tecnologias. E o único jeito de se atualizar realmente é mudando. Hoje, quando a gente coloca uma memória dentro do FMC, ela é muito maior do que a antiga. Porque naquele momento que a gente fez aquela lá 18, 20 anos atrás, não tinha nem ideia que teria uma tecnologia que você poderia ter tanto espaço dentro do mesmo cartão. Verdade, César? Você não tinha como pensar. É o que eu estou falando na questão do celular. O primeiro celular que eu tive, eu chamava ele de celular, mas se eu jogasse ele em alguém, matava a pessoa, de tão pesado e grande que ele era. Não que eu sou velho, viu, Raquel? Mas ele era pesado e grande.
Mas o legal Hoje, também é que muitos, desculpa até te interromper, tem muitos dos upgrades da Collins que a gente consegue fazer no centro de serviços da Collins aqui no Brasil, né? então, obrigado pela lembrança. O Salim está até de férias essa semana, ele gostaria de ter participado com a gente, O mas a Salim não pode tirar maioria nunca férias. Ele não tem direito de tirar férias. não tem direito. Mas, assim, o que acontece? A grande maioria, eu diria que 98% do ProLine 21 a gente faz aqui no Brasil. A gente faz muito do ProLine 21 aqui. E a maioria dos upgrades você pode fazer lá, como você comentou. Então, quer dizer, é uma questão de programar, fala com o Salim, ele importa as peças, tira, a TAM manda lá, 2, 3 dias depois está de volta, está na aeronave, pronto. Avião disponível. E como você comentou, nós temos um STC parado para o GPS, outro para o transponder, e o cara pode fazer isso em etapas. E ele pode fazer o GPS transponder aqui na Collins do Brasil. Afirmativo. Muito isso mesmo. bom. Tanto a RTU como a CDU, né, César? Também, pode... e os IOCs. E os IOCs também. Uma série de upgrades que é jogo rápido. Bem rápido. É só programar, a gente tira, manda lá, o pessoal da Collins programa, faz e devolve para a aeronave durante uma manutenção, por exemplo. E o comandante pode agendar também. Se ele vai agendar uma manutenção contigo e vai dizer assim, ó, semana que vem, dia tal, eu levo o equipamento. É reservada a bancada para o cliente para que não entre numa fila. Ele fez uma reserva e vai ser disponibilizada naquele momento a bancada para fazer a atualização do equipamento dele. Legal. Mesmo. Obrigado, senhor. Bom, gente, o que a gente ainda tem disponível? A gente tem disponível para... Ups, eu acho que eu passei demais, perdão. Não, tá certo, é isso mesmo. A gente tem aí um comentário seguinte. Como eu comentei, né, esse avião, o ProLine 21, tem cerca de 20 anos de mercado. Então, o que aconteceu? Você tem um quadro que está em constante movimento. Então, houveram trocas na questão de segurança de voo e na questão situacional do piloto dentro da cabine. Ou seja, ele tem cada vez mais ferramentas e mais informações. Por quê? Porque o acesso ao espaço aéreo mudou. Houve uma mudança em relação às ferramentas que estão disponíveis para o piloto dentro da cabine. Com isso, o que acontece? Você tem também uma valorização da aeronave. Você consegue manter o preço da aeronave, mesmo ela tendo alguns anos de mercado. Por quê? Porque você fez essas atualizações. Como a gente tinha comentado, a gente separa em 3 grupos, que a gente ficou falando aí muito tempo, que é o OSLPV, que é a questão dos múltiplos approaches, a questão do transponder e da cabeça de controle, que é para o ADS-B Out, e por último, a gente consegue fazer a questão do Synthetic Vision, ou seja, para culminar na onde? Para culminar no sistema que você tem todas as informações na tela. Então, se você passa a ter um sistema de 20 anos de mercado com informações de ponta, ou seja, todas as informações que você precisa para navegar uma aeronave estão disponíveis numa única tela. Você tem o radar, você tem a posição da aeronave, você tem o relevo, você tem a velocidade, você tem a altitude, você tem todas as informações, você tem o arco do heading aqui, justamente com aquelas informações que você precisa para fazer uma decolagem ou um pouso. Então é o seguinte, houve uma mudança muito grande no conceito de navegação. E essa mudança a gente trouxe para a aeronave fazendo o que a gente chama de Modernization Package para o ProLine 21. E se aplica a várias plataformas. Aqui nós pegamos uma que é o King Air, mas se aplica a várias plataformas. Agora vamos falar um pouquinho da questão do ProLine Fusion. Nós temos uma modernização disponível, já tínhamos para o King Air, e muito recentemente, menos de 60 dias atrás, foi lançada um novo upgrade que foi para a linha CJ, o CJ1 Plus, o 2 Plus e o CJ3. Então, a família do King Air e o CJ hoje tem esse upgrade disponível. Aqui a gente fala um pouquinho, mostra um King Air que saiu zero de fábrica com ProLine Fusion, e aqui, gente, um King Air retrofitado. Tirando o César, que não vale, porque conhece bem o avião,
Quando você olha assim, é difícil você notar as diferenças entre um avião que saiu de fábrica e um avião que foi reprojetado, por exemplo, na TAM. A diferença básica está aqui, ó, o piloto automático. Mas tirando isso aqui, o resto é todo igual, gente. O avião é muito parecido com o avião que saiu de fábrica. Então, você pega um avião que é todo touchscreen, e a única diferença, é lógico, do avião novo é que nós modificamos o piloto automático agora. Esse piloto automático é o piloto automático novo, e aqui é o piloto automático que nós mantivemos na aeronave. Então, é só para mostrar a diferença entre as duas cabines, como é que deu diferença. Ficou super legal. Ficou. E aqui, o que tem mais novo para a gente, que é uma cabine de um CJ Confusion. Ou seja, é um avião full touchscreen também. Por quê? Porque a ergonomia nos proporciona a capacidade da utilização do touchscreen nas telas. Existem algumas plataformas que saíram Confusion que o sistema, a distância entre o piloto e o painel não possibilitam que elas sejam touchscreen, mas não por causa das telas, mas por causa do tipo de painel que o OEM desenvolveu para aquela determinada aeronave. Mas no caso do Citation e do King Air, todas as telas são touchscreen. E você consegue tocar a tela e continuar prestando atenção no voo. Por quê? Anteriormente, quando você ia fazer uma mudança de frequência, eu vou fazer como se eu fosse o piloto, eu vou deslocar para o console, vou trocar aqui a cabeça de controle e vou voltar a minha visão para o painel. Aqui não. Eu levo o meu dedo no painel e continuo tendo o controle do que eu estou fazendo. Ou seja, eu não perco o controle da aeronave. Eu não, por um segundo, eu não estou olhando para baixo, não estou olhando para o lado esquerdo, eu estou continuando olhando para o painel. Então, isso é muito interessante e aumenta a segurança do piloto. Até visualmente mais confortável, né? Muito mais confortável, ergonomicamente mais confortável e visualmente mais confortável. O que a gente fez? A gente colocou um sistema de alta resolução no Synthetic Vision. E aí a gente coloca uma coisa que só nós temos, que é o quê? Que é o dome. Você tem esse dome branco aqui que ele indica que você o aeroporto que você selecionou é aquele que você vai pousar. Aparece um pouco estranho, mas existem vários lugares que têm pistas muito próximas e se o piloto bobear, ele pode acabar pousando no aeroporto vizinho. A gente já tem alguns casos que são clássicos do piloto ter selecionado um e pousado no outro aeroporto. Então, esse dome certifica que você está. E a vantagem é que, mesmo que exista um obstáculo entre a aeronave e o dome, você continua vendo o dome, ou seja, eu estou indo na direção correta. Então, é mais um auxílio, mais uma ferramenta que o Fusion trouxe. E como eu comentei, né, aqui, você toca diretamente na tela. Ou seja, a visão e o dedo estão na mesma posição da linha de voo da aeronave. Então, você não está deslocando a cabeça, você está ali fazendo aquele ajuste ou a navegação direto na tela da aeronave. Ele te proporciona esse benefício. Outro ponto importante é que você toca a tela, aí muita gente fala assim, nossa, mas eu vou tocar a tela, ele tem a mesma sensibilidade de um celular, mas tem uma grande diferença, que ele pede para você confirmar. Porque às vezes o telefone ou o tablet que você tem na mão, você bate a mão e já muda de tela, você fica puto, nossa, eu não queria tirar essa informação daqui, eu não queria ter trocado de tela, porque ele é muito sensível. Aqui, você tem que confirmar a informação. E a gente ainda tem um groove aqui na ponta da tela, que você pode apoiar um dos dedos e colocar o outro na tela. Então, em turbulência, você não vai perder o controle da mão. Então, é um sistema aprovado, com milhões de horas de voo e que funciona perfeitamente. Hudson, diga. Essa tela também tem a questão, ela tem um acabamento diferenciado do que as antigas telas, que não fica aparecendo as digitais do piloto sobre a tela. E o toque que o piloto faz na tela, ele tem que ter uma certa pressão. Ele pode até passar a mão na tela que não acontece nada. Ele tem que criar uma certa pressão para que o comando seja validado. Justamente para que turbulência ou porque acidentalmente alguém põe a mão na tela, não venha confirmar uma mudança de operação que ele não quer. Então, é muito seguro, sim. Pode testar. Inclusive, se estiver voando e ele passar a mão assim na tela, a tela nem não faz nada. Ele tem que chegar num ponto específico
e apertar com certa força para que a tela perceba que é um comando verdadeiro do piloto. Muito obrigado, César. Realmente, isso aí é um ponto muito importante para a gente ressaltar. Aqui, é só para ressaltar, por exemplo, você vai mudar a rota que você está indo. Em vez de você ter que ir lá e mudar o heading, aqui você vai direto, toca a tela, modifica a posição. Aí, aqui nesse caso, o piloto estava indo de encontro a um ponto vermelho do radar, um obstáculo no radar, e aí ele pega e simplesmente desvia para a direita ou para a esquerda. Então é o seguinte, é intuitivo, a ideia é um sistema muito intuitivo que você faça a navegação direto pelas telas da aeronave. Como eu comentei, né, você fica com a mão e o olho na mesma direção, ou seja, você não tem que ficar desviando a sua atenção. Como eu comentei também anteriormente, você põe aqui, existe uma pergunta, você confirma para fazer a mudança que você acabou de executar, então você pega e fala confirme, aí sim ela é realizada. Então é simples, é uma linguagem de tela, muito fácil da gente fazer. Então aqui, gente, a gente fez os pontos básicos aí do Fusion, ou seja, é um sistema touchscreen intuitivo, as telas são largas e ocupam praticamente toda a área do painel, você não perde mais espaço. Elas são intercambiáveis. Nós temos o Dome do aeroporto, que é uma coisa muito interessante. Os gráficos são interativos. Tem a questão do sistema de FMS estar 100% integrado. E uma coisa que eu não ressaltei muito, mas você consegue configurar essas telas e você também tem uma memória se mais de um piloto voa aquele avião. Então, são informações interessantes que nós conseguimos colocar dentro do ProLine Fusion. E o último ponto que eu queria comentar, antes de passar a bola para o Vinícius, é que o sistema de carregamento do FMS ele é super simples. Em vez de você ter um data loader como estilo DBU, hoje é direto na tela. Você tem 3 pontos, um na tela esquerda, um na tela central e na direita. Se você carrega na esquerda, o FMS só carrega do lado do FMS 1. Se você carrega do lado direito, só no FMS 2. Mas se você carregar na tela central, você carrega os dois FMS ao mesmo tempo. Isso é o que eu queria trazer Facilita hoje. muito isso, hein? Facilita muito. Só para deixar claro, Hudson, existe na compra da aeronave uma opção. O cliente pode botar o application do FMS em uma, duas ou em todas as 3 telas. Ou na compra do avião, dá uma olhada nisso aí. Eu tenho caso de cliente que não tem FMS em todas as telas. Eu agradeço, César. Mas é que todas as telas têm capacidade de gerenciar todas as funções. Aí ela é habilitada ou não conforme as opções de compra de cada cliente. Valeu, César. Obrigado. Bom, eu vou passar a bola para o Vinícius aí. A não ser que alguém tenha alguma pergunta. Alguém tem alguma pergunta que gostaria de fazer? Se alguém quiser perguntar, pode postar lá no chat em qualquer momento, tá? Isso. Que aí a gente interrompe e faz a pergunta. Bom, por enquanto, vamos que vamos. Vou passar a bola para o Vinícius aí. Muito obrigado a todos. Estamos aqui à disposição. Deixa eu interromper a apresentação aqui. Vinícius, está contigo agora. Obrigado, Hudson. Obrigado, Raquel, pelo espaço. Para quem não me conhece, eu sou Vinícius Freitas, gerente regional de vendas da Collins, da Link Direct, a divisão de aviação executiva para serviços para aviação executiva. Eu vou compartilhar uma tela, só um segundo, por favor. Vocês estão vendo minha apresentação? Super bem. Legal. Bom, a gente conversou um pouquinho, a Raquel, o Hudson, né, sobre essa parte. O Hudson tem uma série aí de modernizações e upgrades disponíveis para as plataformas aí, não só o King Air, mas todas as plataformas que a TAM como dealer consegue fazer essas modernizações, né? E bom, eu particularmente vou falar sobre data link e conectividade. Alguns dos pontos abordados pelo Hudson têm relação direta com data link, porque ele vende o equipamento para
a aeronave poder operar nesses espaços aéreos, né, que tem os mandatos, como o FANS-1A, a DSC e a DSB, porém, dependendo da tecnologia do espaço aéreo que você vai voar, você vai precisar de uma assinatura de data link para estar efetivamente se comunicando e atendendo ao mandato. E conectividade, eu vou seguir um pouquinho no final, falando um sumário bem assim, um overview sobre o que tem no mercado hoje para as aeronaves disponíveis, para a internet, para a telefonia, e quais o desempenho de cada sistema. Avançando na apresentação, só um segundo. Aí, sim. Data Link. Vamos lá. Eu queria passar um pouco da definição, né, de Data Link, né? Data Link nada mais é que um canal confiável, né, de comunicação redundante entre a aeronave e a base de solo. Nesse canal, a gente envia uma série de mensagens que eu vou estar detalhando um pouco mais adiante, e o sistema, ao longo dos anos, sofreu uma série de evoluções para atender os mandatos. Benefícios de uma assinatura de data link, né, de você ter a conectividade de data link lá no flight deck da aeronave. Bom, segurança da aeronave, né, da operação, eficiência operacional e otimização do workload. Eu vou detalhar cada um desses ao longo da apresentação. O data link em si, ele tem duas formas, esse canal de comunicação dele se estabelecer. Um deles é através da rede VHF, né? As operadoras, os provedores de data link, a Arink é um deles, tem uma rede de comunicação VHF, um rádio normalmente é o VHF3, que está na aeronave, não só com equipamento Collins, mas com equipamentos de outras plataformas. A gente também tem a capacidade de prover assinaturas de data link. E a redundância via conexão satelital. O data link tem esse canal de comunicação redundante através hoje de Marsat e de Iridium. Tipos de data link, eu acho muito importante a gente detalhar da onde veio o data link e para onde está indo, né? O Hudson mencionou toda essa modernização nos espaços aéreos e mandatos, e o data link tem evoluído junto com essa tendência para a segurança da aviação. O data link em si começou, a gente ouviu muito falar de ACARS, AFIS, ARINC 623, né? O que é cada um desses? ACARS basicamente é Aircraft Communications Addressing Reporting System. É o data link na sua essência. Ele é utilizado no mundo todo pelas aeronaves com uma assinatura e que são compatíveis com o sistema de data link. Você pode, aquelas mensagens que eu mencionei que são trocadas entre a aeronave e o solo, que mensagens são essas, né? Pode ser mensagem de meteorologia, seja mensagem de texto, METARs, por exemplo, quando você está em voo, você está solicitando um METAR. Tem também a parte de meteorologia gráfica, essa aeronave tem essa capacidade. Departure e Oceanic Clearances, cada vez mais, o Hudson mencionou, nos Estados Unidos, eles têm o FANS continental e eles estão implementando esse tipo de sistema de Departure Clearance, o DCL. Ele está disponível em 62 aeroportos lá, e através de uma conectividade de data link, você precisa de uma assinatura de data link para usufruir desse tipo de tecnologia, né, e de vantagem também, né. Ele faz o upload de planos de voo, ou seja, né, a gente para como fazia no passado, de ter que colocar todos os waypoints, cadastrar tudo antes do voo, né, dentro do FMS, através de uma assinatura de data link você consegue fazer esse upload automático. On-off reports, que são mensagens de take-off e de take-on, isso pode ser enviado por e-mail, para e-mails pré-cadastrados, né, dentro do sistema. Então, toda vez que a aeronave estiver conectada a um sistema data link, fazer o take-off ou take-on, decolagem e pouso, ela manda um e-mail para alguns e-mails pré-cadastrados. Position Reports, esse tipo de sistema você pode habilitar Position Reports para ser mandados automaticamente, alimentando, né, outras interfaces de rastreamento. A Arink em si tem uma interface com Flight Aware, clientes que têm uma assinatura Arink têm acesso dentro do nosso sistema a uma interface específica para fazer essa parte de rastreamento atrás do data link. E mensagens para a aeronave, enviar mensagens, enviar e-mails, né? Tudo isso é o data link na sua essência, né? Como ele começou e como ele foi evoluindo. Partindo de D8 como último, né, ponto, é uma das aplicações.
Partindo para a evolução, a gente vai começar a falar de FANS. O Hudson mencionou sobre FANS. O FANS é um mandate necessário para o Atlântico Norte, onde ele se aplica, né, nas rotas do Atlântico Norte, conhecidos como NETs, né, DLM, e nos Estados Unidos já tem o FANS doméstico, né? Mas o que é isso dentro do Datalink, né? FANS é basicamente uma comunicação de texto que se chama CPDLC, e é uma conexão entre o piloto, entre a aeronave e um centro de controle interno, um ATC. Ele é composto por o CPDLC e também por um outro componente que é o ADS-C. No próximo slide eu vou detalhar as diferenças entre ADS-C e ADS-B. Isso causa bastante confusão entre os operadores, tá? Mas a ADS-C é o componente desse sistema FANS que envia as mensagens de vigilância, né, de surveillance. O mandato em si, o mandato do FANS, ele estabelece nessa rota Atlântico Norte entre a região continental ali dos Estados Unidos e a Europa. A gente pode prover mais informações em mapa, né? Mas são alguns corredores, essas rotas elas mudam um pouco dependendo do dia, e é basicamente entre os flight levels 290 e 410 para cruzar o Atlântico Norte nessas rotas, que são as rotas mais eficientes, você precisa estar com a sua aeronave equipada com esse tipo de sistema. Se ela não tem esse tipo de sistema e que funciona através de uma assinatura de Datalink, você vai precisar ou voar mais alto, que não, a gente sabe que não é muito simples, né? Você já entrar nesse espaço aéreo acima de 410, ou buscar uma outra rota mais ao norte ou mais ao sul. Então é um mandato bem importante aí que afeta os operadores no Atlântico Norte. E o Hudson mencionou os aeroportos, 62 aeroportos nos Estados Unidos já fazem as autorizações de saída, né, Departure Clearance, atrás de uma conexão FANS. O operador tem que conectar a torre de controle, solicitar isso atrás do Datalink para que ele possa sair. Obviamente, o meio convencional, via voz, está disponível, né, mas hoje, aos poucos, aí, os ATCs, né, as torres de controle, estão dando preferências a essas tecnologias de texto, né, automáticas que funcionam atrás de Datalink. Um outro ponto que ainda tem muita discussão é sobre ATN, né? O ATN, Link 2000, o que é isso? O CPDLC no Link 2000 é o mesmo do CPDLC no FANS. Eu vou detalhar isso nesse quadro. O ATN, o Link 2000, é um mandato já da Europa, não é um mandato, especificamente, ele é um mandato que rege a região da Europa. Ele utiliza a rede VDL para a comunicação do CPDLC. Rede VDL é a rede VHF também, mas a rede VHF pode ser analógica ou digital. No caso do FANS, o CPDLC do FANS pode ser os dois tipos de rádio, né, de comunicação, analógico ou digital, enquanto que no ATN só a digital, VDL. Não é interoperável com FANS. O que eu quero dizer isso? O CPDLC, a mensagem, o protocolo em si é diferente. O intuito é o mesmo, porém uma aeronave que está equipada com ATN, Link 2000 para CPDLC, para voar na Europa com esse mandato, não quer dizer que ela tenha capacidade para fazer o FANS, o CPDLC do FANS ou o CPDLC da Continental nos Estados Unidos. Então, assim, é uma coisa que muitos operadores confundem um pouco, e é importante verificar, dependendo de onde a aeronave está voando, qual são os equipamentos que ela tem, e se ela não tem, vai começar a operar nessa região para não sofrer nenhuma restrição, seria fazer um upgrade, buscar aí um centro, né, um dealer como a TAM e a orientação da Collins, no caso da plataforma Collins, para fazer um update da aeronave. No caso do Link 2000, esse mandato da Europa, ele não tem esse componente de vigilância, esse ADS-C, e o mandato na Europa, ele é um pouquinho diferente, ele é o flight level, acima do flight level 285, seria restrito para aeronaves que têm esse tipo de capacidade que funciona atrás da assinatura de Datalink. Mas tem uns exempts, tem exceções. A principal exceção que se aplica, e se aplica a maior parte hoje dos operadores da aviação executiva, para aeronaves antes com o certificado de aeronavegabilidade, antes de uma data específica, eu não tenho ela aqui na apresentação, mas eu passo, deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui.
Ela não está na minha apresentação, mas eu vou complementar depois em seguida no chat. Ah, as aeronaves elas acabam sendo exempt, né? Se elas têm menos de 19 passageiros e o máximo take-off weight menor que um determinado valor, a maior parte das aeronaves da aviação executiva vai estar abaixo desse threshold, né? Desse valor. Porém, com esse certificado de aeronavegabilidade anterior a essa data de 2000, se não me engano, é início de 2020, mas eu confirmo e passo pelo chat em seguida. É bom que você colocou esse data link, esse resumo e até em caixinhas, porque data link é um termo que as pessoas têm muita dificuldade de entender, né? Data link são várias coisas em várias situações, como você mostrou aí. Então, foi bem legal que você mostrou a diferença entre eles. Exatamente, Raquel. E essa apresentação a gente vai disponibilizar, né, para vocês. Eu sei que, na verdade, o webinar está sendo gravado, mas de qualquer forma, sinta-se à vontade para distribuir entre os operadores. Beleza. Ô, Vinícius, está me escutando? É o comandante Castro da TAM? Tudo bem, comandante? Como Grande vai? Tudo comandante jóia, graças Castro. a Deus. Tudo bem. Tudo Vinícius, jóia. teria, por gentileza, como informar se nós temos o FANS na América do Sul, ou a quantidade, ou a área que ele é utilizado, por gentileza? É uma curiosidade de saber. Sim, no caso o FANS, ele, assim como, vamos voltar um pouco atrás falando do ADS-B especificamente, né, o ADS-B começou especificamente lá nos Estados Unidos e tem um avanço de outros países implementando esse tipo de mandato, né, tem várias datas, o Hudson tem uma tabela bem legal que fala dessas datas do ADS-B. A mesma coisa acontece com o FANS. O FANS, vários países estão implementando, eu ouvi, eu tenho algumas conversas que eu participei sobre implementação no Brasil, no espaço oceânico brasileiro. Eu sei que se eu não me engano, o DCEA, junto com a Força Aérea, está realizando alguns testes, mas eu não... Hudson, você tem alguma data? Eu não recebi nenhuma data específica a respeito de FANS aqui na nossa região, só essas questões dos testes. É só os testes mesmo. Eles estão fazendo... vários contatos com vários provedores de satélite, mas não tem nada definido, não tem nenhuma data, nem tem uma... Tem uma RFP, né, um Request for Price para alguns fornecedores, mas não tem nada definido de quando vai ser feita uma licitação para implementação de nada. Assim que a gente tiver qualquer informação, comandante, a gente avisa o senhor aí, pode ficar tranquilo. Até porque depende bastante de infraestrutura, né? Sim, exatamente. A infraestrutura precisa estar instalada, né, nos países. Já há bastante tempo que está sendo testado para introduzir o FANS na América do Sul, e nós temos muita dificuldade. Inclusive, são duas áreas que nós temos dificuldade, a área da África e da América do Sul. Que a gente usa bastante é a Europa e Estados Unidos. É por isso que eu fiz essa pergunta, porque eu tinha, na verdade, curiosidade de saber a evolução do sistema, porque ele é muito seguro, muito prático, não é? E facilita muito para o piloto e para o tráfego aéreo. Traz uma segurança muito grande. Por isso que eu fiz essa pergunta do FANS, porque ele é uma ferramenta ótima, né? Muito obrigado, viu, Vinícius? De nada, de nada. É uma pergunta muito importante, né? Assim que a gente tiver alguma novidade ou ouvir dizer alguma coisa, eu vou informar para a Raquel para entrar em contato com a informação para você, tá? Mas, basicamente, ainda não tem nada muito definido pelo que a gente tem ouvido. Muito bom. Obrigado, comandante. Imaginei. De nada, disponha. Tranquilo. Seguindo um pouco a apresentação, tem um ponto do CPDLC específico, né? O que é o CPDLC, né? Que é esse componente que tem no FANS e esse componente que não tem interoperabilidade com o ATN, mas tem no ATN também esse CPDLC, né? O CPDLC em si seria a comunicação entre controlador e piloto para mensagens pré-definidas, né? O ATC, o centro de controle, ele já tem mensagens pré-definidas, assim como na aeronave, né? Isso é para evitar despadronização, né? Acaba ficando mais simples e mais inteligível as mensagens sendo padronizadas,
Tem como também ser mensagens não padronizadas, enviar alguma mensagem diferente, mas em geral tem essas mensagens pré-definidas. E ele substitui instruções verbais, né? Nesse caso, as instruções verbais, todos sabemos aí que muitas vezes a fonia não está muito boa, tem muita interferência, então ele melhora muito essa comunicação. Funcionalidades, intercâmbio de mensagens, né, entre, como dito anteriormente, controlador e piloto. Quando a aeronave está voando num espaço aéreo, no caso falando de fãs, a aeronave não se conecta só a um centro de controle, ela se conecta ao centro de controle e mais os centros de controles próximos, adjacentes. Então, quando a aeronave sai de um centro de controle para outro, é feita essa transferência de autoridade, né? ATC. Isso é um ponto bem interessante que aumenta a segurança e os outros centros de controle sabem ali onde está a aeronave, qual que é a proa dela, enfim, aumenta a segurança, por isso que conseguem colocar mais aeronaves num espaço aéreo mais congestionado. E ATC adjacentes acessam a informação da aeronave, como eu mencionei. Benefícios, otimização do workload do piloto, precisão das mensagens, né? Ainda mais em outros idiomas. A aviação executiva voa o mundo todo, não só Estados Unidos, mas voando dos Estados Unidos para a Europa, você pode pegar ali pessoas com acento bem complicados, tanto lá dos Estados Unidos quanto na Europa, de repente chegando na França. Então, precisão da mensagem, isso é muito importante, né? A gente não pode ter um erro de comunicação. E evita o congestionamento dos canais de voz, né? Evita os canais que podem estar congestionados e evita congestionar mais esses canais de comunicações via rádio convencionais. Diferenças entre a DSB e a DSC. Esse é um ponto que eu vou detalhar um por um, eu acho que é importante. Eu vou pedir para o Hudson me ajudar um pouquinho também no ADSB. Bom, o que significa, né? Primeiro a gente vai fazer só o ADSB, o lado esquerdo. ADSB é Automatic Independent Surveillance Broadcast. Qual tipo de informação que ele entrega? Ele entrega tudo. Hudson, o ADSB, o César também pode me ajudar, ele tem uma série de informações, posição da aeronave, e eu sei que tem... Atitude, ele entrega várias, são mais de 14 informações, Vinícius, que o sistema entrega, justamente para poder o controlador ter total controle do que a aeronave está fazendo. Excelente. Então, aí o piloto não precisa de reportar nada. Realmente ele tem toda aquela informação de navegação que o piloto, que eles precisariam para tomar uma decisão. Velocidade, se está subindo, se está descendo, manutenção de nível, todas as informações ele tem. Vento, tudo que ele consegue receber no avião, ele transmite para o ATC. Obrigado, Hudson. Quando ele entrega isso a todo tempo. Então, ele está ali no intervalo muito curto de tempo fazendo um broadcast, né? O B de broadcast, então está enviando essas informações para todos os lados via rádio, né? A quem ele entrega... A cada segundo. Legal, Hudson. A quem ele entrega? A qualquer estação capaz de receber a informação, correto, Hudson? Você, correto. Na verdade, pode ser um receiver em terra, pode ser um centro de controle, pode ser outra aeronave, dependendo se tem o in e o out, mas ele está enviando as informações aí para qualquer estação capaz. Afirmativo. E os mandatos, aqui está incompleto na minha apresentação, mas Estados Unidos e esses outros países aí que aos poucos estão implementando, né? Não tem, acho que, um mandato vigente, né, Hudson? Ou já tem algum... Não, o que a gente tem vigente mesmo é nos Estados Unidos, na Austrália e algumas partes da República da China, que eles são mandatórios. Mas o que a gente tem como região nossa aqui, que a gente tem, vamos dizer assim, um volume grande de operação, é somente os Estados Unidos. O Canadá, junto com o Brasil, estão estudando ainda qual é a rede que eles vão usar, em vez de ser estações de terra, estudar a rede Aeron, mas também não está firmado, é só pesquisa por enquanto. E aqui na nossa região da América Latina, nós temos o México, que vai seguir o mesmo dos Estados Unidos, e a Colômbia, que também postergou um pouco, vai seguir o padrão europeu, mas definido como mandatório somente os Estados Unidos, aqui na nossa região. Obrigado, Hudson. E, bom, agora a gente vai para a coluna do ADSC. A ADSC também é muito parecido, mas de vez de broadcast, ele tem o contract.
Esse termo contrato gera muita confusão. Eu vou estar explicando em detalhes o porquê. Que tipo de informação ele entrega? Conteúdo personalizado pelo ATC. ATC solicita a informação e ele recebe a informação. Esse ADSC contrato, eles falam contrato porque é fechada uma conexão, quando está voando no FANS, no Atlântico Norte, entre a aeronave e o ATC. E eles chamam essa conexão, que é uma conexão de transmissão de dados, de contrato. E é diferente, na verdade, para você, o contrato em si é uma conexão entre essas duas entidades, aeronave e ATC. Porém, para você fazer esse tipo de comunicação, é aí que causa confusão. Você precisa de um contrato com um provedor de serviços, mas é um contrato de data link. Então, a sua aeronave tem que ter os aviônicos equipados para fazer o FANS, tanto a parte de CPDLC quanto a DSC. Você precisa de uma assinatura de data link para ter a comunicação. E entrando nesses espaços aéreos para fazer esse tipo de comunicação, a sua aeronave estabelece uma conexão com o centro de controle para troca de informações, o qual o centro de controle tem a solicitação de conteúdos personalizados, não todo o conteúdo que, igual a DSB, está enviando todas as informações. Aqui o ATC solicita as informações. Inclusive, porque somente uma pausa. Tranquilo. Por que o conteúdo é personalizado? Gente, se a gente consegue transmitir mais de 20 informações a cada segundo, olha o custo que geraria para um voo se a cada segundo você transmitisse todas aquelas informações por um data link que é pago via satélite. Então, por isso que o conteúdo é personalizado e o tempo de transmissão é diferente. Justamente porque o avião está seguindo em rota, num voo transcontinental, ele tem um controle, então eles personalizam essas informações por custos para o operador. Só isso aí, Vinícius. Obrigado, Hudson. A quem ele entrega, né, somente ao ATCs conectados, e o mandate, no caso do FANS, a região North Atlantic Tracks, né, que é conhecida como DLM. Assim, realmente existe uma diferença entre os sistemas, e na hora que a gente começa a falar de mandatos, dessa sopa de letrinha, a DSB, a DSC, FANS, CPDLC, causa uma grande confusão entre os operadores. Então eu tento, dentro dessa apresentação, desmistificar e separar, né, item a item para que sejam melhor compreendidos, e assim, né, tendo a necessidade de um upgrade, a Collins, a TAM está à disposição de vocês aí para fazer um orçamento e ajudá-los a ser compliance, a estar em compliance com esses espaços aéreos, se assim a aeronave for voar, for fazer a operação. Requisitos de FANS, eu vou passar rápido. A aeronave tem que estar equipada com um rádio VHF, normalmente é o VHF3, ele pode ser Mode A, que é analógico, ou Mode 2, que é digital. Tem também a possibilidade de fazer data link via HF. Não vi muito na região essa possibilidade. O Hudson mencionou que tem algumas coisas sendo feitas nesse sentido, mas eu não vi muita implementação desse tipo de sistema. E o backup via data link via satélite. Só um segundinho, pessoal, tá um pouco de barulho aqui no fundo. Um segundinho, por favor. Eu faço um comentário aqui, se você quiser colocar no mudo aí. Beleza. Essa questão do data link, gente, do via HF, a Collins desenvolveu um sistema novo, que é o HFDL, e inclusive, para surpresa de todos, ele sai no CJ. Quando você faz o retrofit, a Fusion, o CJ3 já vem equipado com a capacidade de data link via HF. Ou seja, é uma evolução, é um sistema que a gente sabe que é muito mais barato a comunicação, ele está certificado worldwide, ou seja, você independe de ter satélites, então é só uma questão de propagação do HF. A qualidade do sinal é excepcional. O HFDL hoje, você fala como se a gente estivesse falando aqui, é incrível a diferença. Então, eu creio que no futuro muito próximo é uma evolução que vai acontecer naturalmente, não só por custo, como por uma questão de ela ser global. É isso aí, Vinícius, pode continuar aí.
Obrigado, Hudson. Então, esses são os requisitos de equipamento, né? Mas cada autoridade de aviação civil tem os seus requisitos em relação, no caso, o FAA, ele exige treinamento de fã CPDLC num centro certificado, ele precisa de uma LOA, né? Os operadores têm que buscar a LOA, no caso, operadores November, né? Que realizam esse tipo de operação fora dos Estados Unidos. E o mais importante, não menos, mais ou menos, mas tão importante quanto a transmissão do plano de voo, tem que ter os códigos ICAO corretos dos equipamentos da aeronave. Então, a aeronave precisa ter os equipamentos, precisa ter a parte de regulamentação junto da Autoridade de Aviação Civil e uma assinatura de data link VHF satelital ou de HF para fazer esse tipo de comunicação. No caso, não basta ter só isso. Na hora que você for submeter o seu plano de voo junto do seu Flight Planning Provider, né, seu provedor de planejamento de voo, você precisa colocar os códigos correspondentes que no campo 10A e no campo 10B. A aeronave tendo esses sistemas, você vai ter esses códigos J, né, J2, 3, 4, 5 e 7, de acordo com o sistema compatível, e no campo 10B, o D1, né, se ela tem a DSC com capacidade para fãs. Então, quando você não coloca isso, saindo lá da costa leste americana para a Europa, ou vice-versa, ou da Europa para a costa leste, o centro de controle vai entender que você não tem essa capacidade na aeronave e não vai te aprovar um plano de voo dentro dessa região FANS. Ou, se aprovar, vai te desviar, obviamente, para um espaço aéreo que não tem essa regulamentação. Então, junto do seu provedor, aqui tem uma figura do ATC Final Information, essa figura é dentro do sistema de planejamento de voo da ARINC, mas junto do seu provedor, se não for a ARINC, você tem que se certificar que esses códigos estão sendo submetidos no campo 10A e B corretamente. Ainda em fãs, a gente a ARINC tem essa capacidade de fazer testes de fãs, é um teste automático, 24/7, os clientes podem fazer um logon a uma rede que chama Alfa Romeo Delta Charlie, o endereço, né, a RDC, e a aeronave, ela confirma ali se o fã está funcionando ou não. Isso precisa ter uma assinatura com a ARINC, no caso. No caso do Brasil, especificamente, tem que ser via satélite, porque tem uma restrição na rede VHF que barra esse tipo de teste, apenas um detalhe operacional. E agora eu faço um shift muito rápido antes de passar a bola para o Andrés sobre conectividade, né? Conectividade hoje é um outro tema muito importante, relevante e às vezes problemático. É uma aeronave que não tem o sistema de internet para fazer um upgrade pode ser caro, o sistema de internet assinatura do dia a dia ali pode ficar cara também, se não for escolhido o plano adequado. Então, o que a gente tenta orientar sempre os operadores é escolher o melhor tipo de sistema, se você tem essa necessidade, baseado aí no perfil de utilização do seu patrão e enquanto ele está disposto aí, né, a ter performance versus custo, né, tanto de upgrade quanto de assinatura mês a mês ou outros períodos. Então, mas hoje não dá para ficar sem, né, Vinícius? Sim, hoje você sim. ficar desconectado durante um voo é uma agonia, né, quase. Sim, sim. Então, a gente tem tido muita busca por serviços de internet. Isso é excelente, né? Na verdade, às vezes num voo de 2 horas, 3 horas, que seria um voo de perna um pouco mais curta, pode-se fechar de repente um contrato, pode-se trabalhar, pode ter entretenimento, enfim, tantas possibilidades, né? Imagina num voo de 10 horas, né? 9 horas, enfim, algumas aeronaves conseguem até um range um pouco maior, ficar sem conectividade esse tempo todo, incomunicável, né? Só com o telefone, às vezes nem telefone, já é algo que começa a ser um pouco impraticável dentro do dia a dia do empresário hoje, né, Raquel? É isso mesmo. E falando de conectividade, a gente tem essa parte de voz e dados, no nosso caso a gente trabalha principalmente com o Inmarsat JX, o Inmarsat Swift Broadband, Viasat, parte de voz, também tem os serviços Inmarsat clássicos, Swift Broadband e o Iridium Voice. Um ponto importante também é
de operador para operador, você precisa analisar quais são os valores agregados, né? Que nível de controle sobre o custo, sobre a operação, sobre a performance, que tipo de aplicativo que o seu provedor consegue te disponibilizar. Às vezes você vai estar comprando um pouco mais barato uma assinatura, porém você não tem acesso a um certo controle de custos. Ou você paga às vezes um pouco mais caro, mas enfim, aí você acaba tendo que fazer essas análises. Às vezes não ter um controle pode ser bem problemático. Todo mundo já deve ter ouvido falar de stories aí de contas elevadíssimas, né? Então é muito importante esses aplicativos, eu vou falar um pouquinho deles daqui a pouco. Sobre as tecnologias recentes, eu vou detalhar muito rapidamente. O Inmarsat J Connect, ele tem cobertura mundial, exceto em regiões polares, trabalha na frequência da banda Ka, velocidades de 4.6 a 15 megabits por segundo, dependendo do plano. Aqui você faz a contratação do plano junto com uma franquia de dados. Você está comprando velocidade e franquia de dados juntos, você tem 4 ou 5 opções de plano, mas o mais importante é a experiência do usuário. Aqui você consegue fazer streaming de vídeo, a parte de videoconferência, web browsing, surfar na internet, VoIP, VPN, você consegue fazer o que a gente está acostumado a fazer no escritório. Seria uma das tecnologias que está mais próximo do escritório, da nossa casa, né? Para a gente parece pouco, 15 megabits por segundo, que a gente está acostumado com mais, mas para conectividade satelital, dentro de uma aeronave voando aí, a Mach 78, Mach 80, com satélite a 36 mil quilômetros da Terra, é uma tecnologia, é o estado da arte hoje, vamos falar assim. O Swift Broadband é uma tecnologia anterior ao Inmarsat JetConnex. O Swift Broadband, a constelação satelital, foi lançada, se eu não me engano, em 2007, 2008. Então, nesse período, obviamente, nossos celulares, nossos iPads, enfim, a nossa capacidade computacional era muito diferente da capacidade de hoje. Ele trabalha também com a cobertura mundial, banda L, 432 kilobits por segundo, é a velocidade máxima desse tipo de sistema, bem inferior ao JetConnex ali em cima, né? E aqui a gente já vê que tem algumas limitações, né? Baseado na velocidade. A gente já não é ideal para fazer streams de vídeo, você vai conseguir fazer webmail, você vai conseguir surfar na internet, fazer trocas de mensagens, isso aí funciona bem, porém, quantos mais usuários dentro da aeronave vão estar compartilhando esse canal de dados 432 kilobits por segundo, então esse sistema hoje está sendo mais incorporado em aeronaves de light jets ou mid-size jets, pela questão do tamanho da antena. No caso, o JetConnex assim, mas já exige uma antena de ganho um pouco maior, uma antena maior, mais pesada, que nem toda a fuselagem suporta. Temos o Viasat KU, que trabalha similar, só que a cobertura dele é nas rotas mais congestionadas, banda KU, e trabalha de 1.5 a 6 megabits por segundo, e uma performance muito parecida ali com o JetConnex. E, acabando aqui, terminando, eu queria deixar uma mensagem para vocês guardarem esse nome, Collins Arink Direct Luxstream. A Collins lançou esse sistema é um sistema que está funcionando nos Estados Unidos, na região, eles chamam de CONUS, que é a região para o Havaí e para a Europa. É um sistema que a Collins, a Link Direct desenvolveu, trabalha similar ao Viasat KU, mas com taxas de transmissões superiores a todos esses sistemas que aqui estão representados. E sobre os aplicativos, para a gente terminar e passar a bola para o Andrés, no caso da Arink, a gente tem dashboards, ou seja, os clientes podem acompanhar a utilização deles praticamente real time dentro dos nossos aplicativos de usage details. Temos o Network Analyzer App, que é um app para troubleshooting, então nossa equipe técnica pode ajudar o cliente, o operador a fazer troubleshooting quando o sistema está com algum problema. Cabin Usage App é para acompanhar no celular, né, no iPad especificamente a utilização. Content Filtering, bloquear alguns tipos de aplicações específicas, internet pode sair caro, então às vezes você ter um filtro de conteúdo bloqueando algum tipo de aplicação, você vai vai conseguir economizar um pouco na conta da internet.
E o Direct Dial é um canal de um número americano, brasileiro, de vez de você ter que ligar para a constelação satelital, que é um número enorme, nem sempre conecta, você pode ter um número americano, um número brasileiro para ligar para o sistema satelital. Temos também mais alguns outros que não estão aqui, um que saiu para a operação de charter, que chama Broadband Manager, que faz o controle. Você, antes da operação, pré-define pacotes de serviços, e esse pacote de serviço, o sistema não deixa que você passe esse pacote, ou seja, ele corta antes que você passe uma determinada utilização. Isso é muito interessante para evitar, fazer gerenciamento de custo. E eu termino com os contatos, né, do lado da Arink. O Hudson mencionou a Laura, o meu contato, o da Adriana e do Juan Carlos, mas também temos o Tord Wester na região, que seria o correspondente ao César do nosso lado, né, de serviços. Ele é nosso OEM Account Manager e Technical Manager aqui na América do Sul. E não sei se vocês têm alguma dúvida, senão eu passo a bola para o Andrés. É super importante essa parte de aplicações para controle de internet, né? A internet é uma coisa tão desejada a bordo, mas às vezes uma conta alta porque faltou gerenciar as aplicações que estavam rodando em segundo plano, ou quem é que estava usando, pode causar uma experiência ruim, né? Então, é legal ter todas essas ferramentas à disposição. Isso aí, Raquel. O Tord Wester, ele é um CSI como eu, na parte técnica. A gente já trabalhou junto muitas vezes, ele é muito bom nessa questão de resolver problemas de conectividade, ajustar, fazer o setup apropriado para o tipo de operação que o cara vai ter, para o satélite, para o canal correto. Aqui no chat não tem nenhuma pergunta, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca no chat, e aí a gente pode já ir falando com o Andrés a respeito de CASP. Obrigado, pessoal. Obrigada, Vinícius. Obrigado, Vinícius. Abraço. Obrigado. Agora a pergunta. Ok, obrigado por me receber hoje. Meu nome é André Bustamante, faço parte da equipe CASP. Farei minha apresentação em inglês, então eu não torturo vocês muito com meu português. Que legal, André. Obrigada pela consideração. Yeah. Thank you. I'll try not to go too fast. Please stop me if there's something that is not being understood. I'm gonna share my screen with you right now. Yeah, we can see, but it's not on presentation mode yet, Andres. Okay. It takes a couple of minutes. There you go. Okay, so CASP is the Collins Avionics Service Program, and we are under their support and services unit. But really in our region, we work basically side to side with Hudson, with our aftermarket parts and sales, because we either have discounts on CASP, or when there are some upgrades, there's also some programs that also have CASP included. Also, we work with Arink Direct because some of our programs also have some discounts and some relationship with some of the plans that are being offered through Arink Direct and communications. So just to go into business, I want to step a little bit behind why we have the program. And this comes from Why People Fly, and basically because it's simple. There's access to communities. People save employee time having their own airplanes, and they have flexibility with their travel needs. It's predictable. They can control their schedule, and also increase productivity. And it's also efficient because they can reach different places fast and minimize their time away from home. So going to that part of simple, predictable, and efficient, sometimes we know that aviation is a bit more complex than that. And there's way more. We talked about mandates, we talked about communications, we talked about new equipment and stuff like that. And in the part of avionics, there's also surprises.
which can also come to frustrations, and this frustration is usually linked to time and costs. So jumping into that, just this graphic describes basically the proportions of costs allocated with an aircraft. And we know that fuel, personnel, and maintenance takes about 80% of that. When we go into maintenance, fuel and personnel is highly fixed. Maintenance, there's an aleatory factor to it, but there's also, you can be proactive and you can control that. And that is where we come in. Basically, there's two approaches with avionics. As you know, it's break fix. Something fails and you just go and try to fix it, or basically service programs. And the difference is most of our business basically is through exchanges. Where you're in the break fix approach, there's time that is spent quoting, reaching out people, figuring out logistics. While in CASP or in the service programs, all this is included. Again, the same thing with repair and rentals, and there's time and money that's involved. And again, this is already packaged in our service program. That is under a flexible contract that you know what you're gonna pay ahead of time, with the parts guaranteed, and obviously Collins quality and service priority. So to let you know a little bit about the program, right now we have over 2,700 aircraft signed up around the world, and 90% of those aircraft renew every year because they see the value in our program. So what we offer is basically all the exchanges, access to the service centers. For example, in Brazil, the service centers is very strong. And also, if the aircraft is in any other part of the world, or if parts need to be repaired in other parts, like let's say Mexicali or Toulouse, all that is covered. And it's also included in the program, the shipping. So that's also a big plus. To get into the CASP and to the service program is simple. It's basically we quote through TAM Aviación Ejecutiva the same day that the contract is signed. We activate the date. There's no pre-activation or any other things besides that. We can have 1-year contracts or 3-year contracts for people that like to know ahead what they're gonna pay and budget those 3 years. And we just make an invoice at the beginning of each period. Like I said before, there's additional benefits, and that's where we kind of connect with aftermarket equipment, with our indirect, and actually with STCs, because some of our programs offer discounts or also come included with some equipment. Or for example, in CASP Elite, we also have this money that's basically allocated for services in our indirect plans. So just to go into specifics, I want to go over a quick case and to show what is the value of CASP. This is the South Falcon 2000 with Proline 21. And just to look at the plan and see, we have two plans that we offer. There's basically CASP and CASP Elite. And CASP is the standard, Elite is the top of the line, which you have basically expedited dispatch of parts. You have also no fault allowances, 10 parts or 10 events per year, and also troubleshooting. It has up to 30 hours included every year when it's done through a Collins Aerospace
authorized dealer. So just to go, then this next table shows, for example, that specific aircraft, what are the 10 items that fail the most? And for this Falcon 2000, we can see that basically just that 1 year of CASP covering every single item that is covered in that is installed on that aircraft basically is the value of exchanging one actuator. And it goes with the same with the weather antenna, the las telas, how you say, or the Tell us. this tela, the display, the displays. So that's where most of our customers see the value, and it's just the ability to budget, know what I'm gonna pay that year, and just put that aside, which goes back to that part that I was talking about of simplicity, efficiency, and basically allowing you to dedicate all the other efforts to the rest of what takes to manage your business and the aircraft. One last thing I want to say is basically this is, for example, the list for this Dassault Falcon. So we're covering for those 40,000 plus dollars, we're covering almost $750,000 here. And so that's where the value is. So the benefits, just to summarize, it's basically 98% of the time we are dispatching and AOG exchanges. The other big thing that CASP has is basically you have priority on the service centers, either in any service center around the world. So when you send a part for repairs, not only it comes on the first of the line, but also you have access to rental while that part is being repaired if it cannot be exchanged. It includes the reliability service bulletins and loaners and troubleshooters for complex problems. Talking about cost control, I mentioned that's predictable amount every year that is being paid. Like we showed that example before, with one exchange it covers the whole year, and there's no penalization for using the program a lot. Basically, there's for example on CASP, CASP Elite, it's unlimited, and CASP Essential, which is our basic program, it has 5 events per year. It's 1 to 3 year contracts. If you sell the aircraft is transferable with that aircraft, so it adds value and also prevents any bumps in the process of selling the aircraft. There's no pre-inspection. Like I said, we get the contract, we process that day, next day the contract is ready to go, and it's a simple single payment. So the only thing is basically through TAM, it's that simple. You ask for a quote, and Raquel or anyone in the team in TAM just sends us the request, and that same in the 1 or 2 hours after, we try to send you the quote and basically know how much would you cover your aircraft in that case. So that's CASP, and if there are any questions, please let me know. Thank you, Andrés. A gente tem bastante, tem vários clientes na nossa a frota Textron que tem o CASP contratado, eles fazem a renovação através da TAM, isso não tem nenhum custo adicional, é a mesma cotação que vocês receberiam da Collins, vocês vão receber da TAM, tá? E a gente apenas ajuda a relembrar que está na hora de fazer a renovação, e a gente processa qualquer solicitação dentro do CASP. Então, se precisou trocar alguma peça, fazer a importação dessa peça, fazer a aplicação dessa peça, a gente tem a prerrogativa como dealer da Collins de fazer através do programa CASP. Tem funcionado muito bem. Obrigada, Andrés. Obrigado, Raquel.
Okay, so that's Teve uma pergunta. I'm sorry, Andrés. yes, go ahead. Não, teve uma pergunta aqui no chat do Gustavo e eu vi que o Vinícius já aproveitou e colocou bastante informação aqui. Vinícius, você quer falar da pergunta e depois da informação que você colocou sobre exemption? Sim, exatamente. Deixa eu achar a pergunta, um segundinho. Bom, o Gustavo compartilhou aqui, né, que ele teve uma dificuldade recentemente para fazer a conexão na rede ATN da Europa depois de estar logado no FANS, né? Ele deslogou, pelo que eu entendi, do FANS, tentou logar no ATN e não conseguiu. Aí ele fala que ele foi informado que a aeronave precisa fazer um cadastro prévio, né, junto com o Aerocontrol, a fim de retirar a aeronave do blacklist, né? Seria isso mesmo? Essa é a pergunta do Gustavo. Tudo bem, Gustavo? Vamos lá. Eu passei algumas informações, acabou ficando um pouco embaralhado aqui no chat, mas para você voar na Europa, tendo a capacidade do provedor Datalink, você também precisa fazer um cadastro. Isso antigamente era chamado de whitelist. O operador tem que entrar em contato com o Aerocontrol, tem um procedimento, algumas tabelas que precisam ser preenchidas e submetidas. Hoje eles chamam isso de logon list, né, de logar. Tem um site do Aerocontrol que eu passei aqui nas mensagens, eu vou passar novamente para ficar um pouco mais claro. Dentro desse site tem as informações de como proceder com esse processo, tá bom? Não sei, a gente pode conversar também, Gustavo, em separado, eu posso estar te passando algumas orientações aí, algumas dicas. Legal. E sobre o exemption, então, você colocou aqui no chat também os critérios que são usados, né, por causa do Link 2000 no espaço europeu, né? Exatamente, são algumas exemptions, né, tem de A a D, ficou um pouco difícil de suprimir isso na apresentação. O que eu vejo que principalmente afeta a gente, operador de aviação executiva, seria o D, aeronaves, né, com a máxima capacidade de 19 passageiros, e máximo take-off, né, menor ou igual ali a 45.359 quilos ou 100 mil pounds, e também ele fala do certificado, mas também, né, e são alguns E's ali, né, certificado de aeronavegabilidade emitido antes de 5 de fevereiro de 2020. Então, tem aí algumas regrinhas, algumas opções. Se a aeronave, de repente, não entra nessas opções, para voar em fly level acima de 285 na Europa, ela pode ficar restrita, né? Vai acabar voando mais baixo. É importante, então, cada operador ver o seu caso, né, ver a questão das limitações de sua aeronave, configuração de assentos, data de fabricação, e checar todas as regrinhas para ter certeza se tem a possibilidade de um exemption ou não. E fazer esse processo junto com a autoridade, que também é um passo importante, né? Exatamente. Legal. Não sei se mais alguém tem alguma pergunta, se quiser ainda dá tempo de colocar aqui no chat. Enquanto isso, eu queria agradecer a equipe da Collins, então, Hudson, Vinícius, César, Andrés, obrigada por todas as informações que vocês compartilharam, isso vai ajudar muitos operadores a se manterem atualizados. A gente vai colocar uma cópia desse vídeo lá no nosso canal do YouTube, no canal da TAM, para que vocês possam rever e se tiverem alguma dúvida, poder voltar a ele. Nós aqui agradecemos a TAM e a presença de todos, e nos colocamos mais uma vez à disposição, e qualquer dúvida, por favor, não hesite em entrar em contato conosco. É sempre um prazer ajudá-los, tá bom?